Graça e paz, meus amados. Mais uma vez nós estamos para mais um pequeno vídeo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Hoje nós estamos no livro de Atos, capítulo 17, verso 23, que diz assim: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Que maravilha, irmãos, quando nós temos a palavra de Deus em mãos. Que palavra de Deus diz aqui que nós não o conhecemos. E é verdade. Hoje, diante de tanta tecnologia, diante de tantas coisas, diante de tantos meios de comunicação e facilidades de adoração, até porque nós temos igreja por tudo quanto é lado, por tudo quanto é esquina, mesmo assim nós não conhecemos a Deus. É interessante também lembrar que o cristão também não conhece a Deus. Porque se nós conhecêssemos mais a Deus, nós confiaríamos mais na sua pessoa, mais no seu poder. Deus, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso. Diz o texto de Isaías, lá no capítulo 40, versículo 12 em diante, diz que ele fala dessa forma: Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança? Olha que tamanho, né, desse Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor e quem conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que eles desse entendimento e lhes mostrasse a verdade do juízo e lhes ensinasse a sabedoria e lhes fizesse do notório caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota que cai do balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. E ainda diz assim: nem todo o Líbano basta para um fogo, ou nem os seus animais basta para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele, e ele considera menos do que nada e como coisas vãs. Então está aí, meus queridos, meus amados, esse Deus. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Ele quer que venhamos entender como Ele é, quem Ele é, porque Ele diz assim: tudo quanto pedides em meu nome, se credes, recebereis, para que o meu Pai seja glorificado. Então, muitas vezes, irmãos, nós não conhecemos o Deus a quem servimos. Um Deus forte, um Deus poderoso. Esse Deus que você viu que Ele mede os céus aos palmos. Imagine você medir um palmo, você não consegue medir um quilômetro. Imagine se você fosse medir os céus. Então imagine o tamanho do nosso Deus, como Ele é forte, como Ele é poderoso. Oh, meu irmão, vamos crer mais no nosso Deus. Vamos buscar dele as respostas, porque só Ele pode dizer para nós o que é certo e o que é errado. E só Ele tem a razão para nos ensinar, porque Ele não tomou conselho de ninguém. E ele diz que Paulo, passando lá em Atenas, no Areópago, disse que achou esse lugar, ao Deus desconhecido, esse altar. E esse altar, ele aproveitou para falar de Jesus para eles. Esse mesmo Deus que você adora sem conhecer, é o que verdadeiramente eu vos anuncio. A gente, meus amados irmãos, nós especificamente os pregadores, quantas vezes nós anunciamos o Deus, mas que nós ainda não o conhecemos na sua realidade ou na sua totalidade. E olha,
Queríamos nós que ele nos chamasse como chamou Abraão, de amigo, né? Meu amigo Abraão. Puxa vida, meus amados, como nós precisamos considerar coisas sobre o nosso Deus. Eu gostaria que você fosse uma pessoa que buscasse mais ao Senhor, a ponto de compreendê-lo, de querer entender quem é esse Deus. Pois ele se dá a conhecer, mas nós muitas vezes nos negamos a conhecê-lo. Quero que você entenda isso e repasse para que você possa ensinar os outros a buscar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, um Deus que tudo pode, que ele possa ser o teu Deus, o teu conselheiro, o teu libertador. Em nome de Jesus, aceita isso, meu querido, e busca no Senhor as suas respostas. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja